na Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor já ministrou em nosso coração até aqui. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Fale ao coração de todo este povo que se reúne para adorar o Senhor. Nós não temos outro objetivo aqui senão glorificar o teu nome e ouvir aquilo que vem da parte do Senhor para as nossas vidas. Que os nossos ouvidos e corações se abram nessa noite a receber a tua palavra, a ministração do teu Espírito Santo. É assim que eu te oro, no nome de Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, como nós falamos, hoje é o nosso culto de encerramento da nossa campanha de missões. Campanha essa que iniciamos lá no início do mês, com o tema Jesus Transforma. E quando nós meditamos nesse tema, nós poderíamos pensar a respeito de diversas passagens, como já meditamos nas semanas anteriores, sobre vidas que foram transformadas por Jesus. Pessoas que tiveram um encontro com Jesus e ao sair deste encontro, saíram transformadas. Nós cantamos aqui, nosso Ministério de Louvor cantou a respeito daquela mulher samaritana que veio no poço buscar água e Jesus encontra com ela. Naquele tempo, a Cátia falou muito bem, naquele tempo era proibido para um judeu falar com uma mulher samaritana, porque os samaritanos eram considerados um povo inferior. Mas Jesus não se limita a essas barreiras. Pelo contrário, ele prega um amor que alcança até mesmo aqueles que são desprezados pelo mundo. Então, ele vai de encontro àquela mulher samaritana que procurava preencher o vazio do seu coração em relacionamentos, em pessoas que passavam por ela. Mas Jesus fala: olha, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Se você crê no que eu estou falando,
você nunca mais precisará procurar em coisas visíveis, terrenas, preencher este vazio do seu coração. E é muito interessante que aquele encontro com aquela mulher é tão verdadeiro, é tão profundo, que ela sai, depois de conversar com Jesus, ela vai contar às outras pessoas. Ela vai anunciar que tinha encontrado com um homem que tinha preenchido o vazio do seu coração. Ela vai anunciar a todos nas cidades vizinhas, é o que diz o texto, que Jesus havia transformado a vida dela. Nós vemos aqui nesse capítulo 3 que nós acabamos de ler, Jesus no encontro com o fariseu chamado Nicodemos. E Jesus conversa com ele, um homem que se dizia, ou pelo menos acreditava-se que ele era, um homem conhecedor da lei, um homem profundamente religioso. Mas Jesus encontra com ele e fala: Nicodemos, após Nicodemos perguntar, é claro, Nicodemos pergunta e fala: mestre, eu sei que o Senhor ensina da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais milagrosos que o Senhor tem realizado. E aí, Jesus fala: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos fica sem entender. Ele fala: como assim eu, sendo um homem maduro, um homem velho, um homem respeitado, posso voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? Isso é impossível. Mas o que Jesus responde a ele é que é necessário, para ver o reino de Deus, que se nasça da água e do Espírito. É por isso que nós lemos um texto que diz que Jesus foi para a Judéia e batizava aqueles que criam em sua mensagem. O batismo, meus irmãos, é justamente o sinal, a proclamação de quem foi transformado pelo Evangelho de Cristo, de quem creu na palavra do Senhor e foi transformado pelo próprio Cristo. É muito interessante nós pensarmos nesse capítulo, e é aqui que tem aquele texto tão conhecido, talvez um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. E me chama a atenção, um parênteses aqui, me chama a atenção o fato de que ainda nenhuma criança falou esse texto. Eu gravo os versículos, minha memória é péssima, mas eu gravo os versículos que as crianças falam aqui. E aí quando elas falam, eu lembro o que elas falaram na semana passada. E ninguém ainda falou o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é muito interessante, e nisso está justamente o Evangelho do Senhor. Porque Deus amou o mundo de uma forma tão extraordinária. Deus nos amou de uma forma tão extraordinária, que Ele foi capaz de entregar o seu próprio Filho para morrer em favor dos nossos pecados. Esse amor não pode ser comparado a nenhum amor humano. Esse amor não pode ser comparado a nenhum gesto de carinho, gesto de afeto humano. Esse amor vai para além do que nós podemos imaginar. Um Deus que é criador de todas as coisas, que criou o mundo, criou as nossas vidas, criou tudo que existe. Conduzir a história, mesmo o homem pecando e perdendo o relacionamento com Deus lá no Éden, Deus coloca em prática o seu plano de salvação maravilhoso.
Ele conduz a história de uma forma linda, de uma forma extraordinária, para que Jesus venha à terra, deixe a sua glória, assuma o papel de servo para pagar pelos nossos pecados. Não há amor igual. Não há amor que possa se comparar ao amor de Deus por nós. E é muito interessante que no verso 17 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. O que essa palavra está nos dizendo, junto com o último versículo que nós lemos, no versículo 36, é que Jesus ele é tão maravilhoso que ele também transforma o nosso destino eterno. A palavra do Senhor fala a respeito dessa condenação. O que é essa condenação eterna? É rejeitar o nome do Filho de Deus. É rejeitar o Evangelho salvífico de Cristo. Essa condenação é o resultado de uma vida distante de Deus. É isso que Jesus tenta ensinar para aquele homem, para Nicodemos. Que mesmo sendo um mestre da lei, um religioso, ainda na verdade, não conhecia a palavra do Senhor, que era o próprio Cristo. Ele não conhecia a verdade do Evangelho. Essa condenação, meus irmãos, recai sobre todos aqueles que vivem uma vida distante do Senhor. Existem muitas pessoas que pensam que a vida é somente o que nós vemos, o que nós fazemos aqui na terra. Mas a vida não é só isso. A nossa vida, ao momento que nós fechamos os nossos olhos aqui, não se acaba, não se encerra tudo. Pelo contrário, a morte para nós, para todo ser humano, é um rito de passagem para uma nova etapa. E quando Cristo fala sobre essa condenação, e o texto fala a respeito dessa ira de Deus que permanece sobre aquele que não crê no nome do Senhor, está justamente dizendo sobre a nossa vida depois da morte. Se nós vivemos uma vida sem Cristo, se nós vivemos mesmo diante do convite do Evangelho, vivemos uma vida distante de Deus, nós corremos um sério risco de sermos mandados à condenação eterna. Corremos um sério risco de sermos alvo da ira de Deus. É interessante que o verso que nós citamos, o 16, fala a respeito desse amor grandioso de Deus, desse amor extraordinário de Deus. Mas Deus, ele não tem apenas amor. Deus tem diversas outras características que a palavra de Deus nos apresenta. E uma dessas características é que o nosso Deus tem uma ira que um dia será derramada sobre todo aquele que viveu uma vida distante do Senhor. Essa ira, ela é uma ira justa. Nós poderíamos falar, como assim? Como assim? Deus tem uma ira. A palavra nos ensina que a ira de Deus ela é justa,
porque ela nos dá o que nós merecemos por viver uma vida distante do Senhor. Portanto, o apóstolo Paulo nos diz, nós estamos estudando Romanos na escola bíblica dominical, e tem sido maravilhoso. O apóstolo Paulo nos diz que a ira do Senhor é justa para aquele que viveu uma vida distante dos caminhos do Senhor, que preferiu seguir o seu próprio curso, atender o seu próprio pecado, satisfazer os seus próprios desejos e não deu ouvidos à voz do Evangelho. Essa é a condenação eterna. E a igreja existe para que ninguém seja enviado para lá, para que ninguém receba essa condenação. A igreja está plantada aqui pregando para que ninguém seja condenado. Esse é o nosso sonho. Nós trabalhamos por isso. Mas é maravilhoso nós vermos que Jesus transforma o nosso destino eterno da condenação para a salvação eterna. É lindo nós meditarmos na palavra do Senhor quando ela diz que Cristo foi preparar um lugar para que nós estejamos habitando com Ele para todo sempre. É lindo nós vermos a palavra do Senhor nos dizendo a todo momento que nós precisamos nos arrepender do nosso pecado e crer no Evangelho para que nós sejamos salvos dessa ira de Deus e possamos desfrutar, ao invés dessa ira, desfrutar do amor, da graça, da misericórdia, desfrutar das bênçãos celestiais do Senhor. Cristo veio para transformar nosso destino eterno da condenação para a salvação eterna. Para que nós não soframos o peso da ira de Deus por toda a eternidade. Mas ao invés disso, nós possamos habitar nos céus, junto com o Senhor para sempre. A mensagem do Evangelho, a boa nova de salvação é uma notícia de que Cristo transforma a nossa vida. Cristo transforma o nosso destino eterno. Cristo transforma o nosso dia a dia. Cristo transforma todo o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a boa nova de salvação. Cristo que veio a essa terra para nos transformar, para que nós pudéssemos estar junto dele para sempre. E se a condenação eterna é o derramamento da ira de Deus, é o sofrimento eterno, estar com o Senhor nos céus é completamente o oposto. A palavra do Senhor nos ensina que no céu já não haverão mais dores, choros, tristezas, angústias, tudo aquilo que nos causa dor, sofrimento aqui nessa terra, não vai subir ao céu. Nós lá habitaremos com o corpo glorificado junto com o Senhor para todos. A nossa vida aqui na terra está sujeita a sofrimentos, lutas, provações que enfrentamos no dia a dia. A mensagem do Evangelho consiste no fato, primeiro, de que quando nós servimos ao Senhor, a palavra dele nos garante que ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. E a segunda coisa que a palavra nos garante é que o nosso destino eterno não está largado à própria sorte, não está largado ao acaso. Pelo contrário, o próprio Deus guarda a nossa vida. O próprio Deus nos guarda para que nós estejamos habitando com Ele para sempre, sem nenhuma luta, sem nada que possa nos causar aflições. Esse é o nosso desejo.
Esse é o nosso sonho, habitar com o Senhor para sempre. E a mensagem do Evangelho está posta. O Cristo que transforma vidas está em nosso meio hoje. E Ele está disposto a nos salvar do nosso próprio pecado, do nosso próprio erro, da condenação eterna. Por isso, quero pedir que você feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus e amado Pai. Ó, meu Pai, como a mensagem do Evangelho é maravilhosa para as nossas vidas. Como o teu amor é grandioso, é extraordinário. Nós não sabemos nem como te agradecer por tamanha graça derramada sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque um dia o Senhor nos tirou do império das trevas, o Senhor nos tirou da condenação eterna, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, o Senhor nos tirou do derramamento da ira do Senhor e nos transportou para a tua maravilhosa luz. O Senhor nos transportou, meu Deus, para sermos adotados como filhos amados do Senhor. Ó, meu Deus, nós te pedimos que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que Ele trabalhe em nosso meio, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Que Ele tenha liberalidade para trabalhar em nosso meio, meu Pai. Nos pontos que o Senhor sabe que nós precisamos. Vivifica aquele que ainda está morto em seus delitos e pecados. Reaviva o espírito daquele que perece no mal. E que a nossa vida, Senhor, seja para a glória do teu nome. Muito mais do que satisfazer as nossas vontades. Muito mais do que satisfazer a vontade da nossa carne, o nosso eu pecaminoso. Que a nossa vida seja para a glória do teu nome. Que o vazio da alma daquele que ainda não te conhece seja preenchido pelo próprio Cristo, pelo Espírito Santo habitando em sua vida. Que nós, Senhor, possamos encontrar satisfação para a nossa alma no Senhor. Que como aquela mulher samaritana que vinha desestabilizada, sem perspectiva do futuro, que vinha triste por não conseguir preencher o vazio do seu coração, que em nossa vida aconteça como na vida desta mulher, meu Deus, que ao se deparar com o Senhor, viu que não precisava mais buscar em homens, em pessoas, não precisava mais buscar em coisas visíveis, no dinheiro, nas conquistas, aquilo que a sua alma precisava. Que nós sejamos completamente preenchidos, satisfeitos no Senhor. E que o Senhor, meu Pai, prepare para nós, no momento em que o Senhor sabe que é o nosso, uma morada maravilhosa. Uma morada onde não haverão mais choros, tristeza, rancor, amargura, trevas, morte. Pelo contrário, haverá um pleno desfrutar da alegria que está em tua presença, da felicidade que não pode ser anulada por nada. É assim que eu te oro, Senhor, no nome de Cristo. E que o amor de nosso Deus e Pai,
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Teu Espírito Santo estejam com toda a Tua igreja, Senhor, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Hoje ainda temos cantina. Nossa cantina missionária ainda está funcionando. Então, ao sair, passe ali na lateral para comer uma mini pizza e assim também contribuir com a nossa campanha de missões. Que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Que a bondade e a misericórdia do Senhor siga você todos os dias, onde quer que você esteja. E que nós voltemos a habitar na casa do Senhor também por longos dias. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus e até mais.